Olá, hoje eu estou aqui mais uma vez falando sobre o futuro da humanidade, o futuro do planeta, e tenho um prazer enorme em receber meu amigo Braulio Dias, que é uma das principais autoridades do mundo, no Brasil, no tema de biodiversidade. E nós estamos discutindo nessa sequência de diálogos, Braulio, as consequências da COP do clima, as implicações, os olhares que ocorreu agora no Egito, em Sharm el-Sheikh. Agora, na sequência, ocorreu uma COP IEMA, digamos assim, que é da biodiversidade em Montreal. E no caso da COP do clima, se falou muito em nature-based solutions, soluções baseadas na natureza. A COP da biodiversidade, ela, obviamente, está baseada na natureza. Então, as soluções baseadas na natureza do clima dialogam diretamente com as temáticas da Convenção da Biodiversidade, da Diversidade Biológica. E eu queria explorar esse nexo com você. Como que você vê o papel da biodiversidade na equação do clima? Porque nós temos uma crise climática seríssima, uma emergência climática, e muitas vezes se discutem soluções de tecnologia, de energia solar, enfim, soluções tecnológicas. Mas, mais recentemente, tem tido esse êxito em sensibilizar os diferentes atores, e eu me coloco como parte desse processo, e enfatizar o óbvio. Tem que investir em natureza, não é barato, tem muito mais resultado, muito mais externalidades. E aí esse é o nexo que eu vejo entre as duas COPs e queria te ouvir sobre isso. Tranquilo, Virgílio. Evidentemente que essas duas agendas da biodiversidade e do clima estão interrelacionadas, né? A questão de desmatamento, queimada, degradação do meio ambiente, da natureza, dos ecossistemas, isso resulta em aumento das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, só piora o problema de clima. Por outro lado, ações de restauração, né, e de conservação, né, ajudam a mitigar essa questão do aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. E a Amazônia e o Brasil, de modo geral, têm uma quantidade grande, infelizmente, de áreas degradadas, né? Então, temos um grande potencial de restauração. Temos também uma quantidade grande de áreas protegidas, né? E que também é um patrimônio nosso, né? E um diferencial do Brasil. Agora, o outro lado é a questão de adaptação ao clima, né? Então, boa parte das opções de adaptação ao clima são baseadas na biodiversidade, né? Então, é recurso genético para desenvolver novas variedades de cultivares e raças, cultivares de plantas e raças animais, para poderem se adaptar às novas condições climáticas. E também a questão de ações de conservação e restauração têm um potencial de tamponar a intensidade dos impactos de eventos climáticos extremos, principalmente secas e inundações, né? Então, existe essa relação, na medida em que mudança climática, o aquecimento global se intensifica e os cenários de mudança climática vão ficando cada vez mais intensos, o impacto sobre a biodiversidade aumenta. Então, o risco de grandes extinções de espécies aumenta muito, o risco de colapso da floresta amazônica, né, que já foi indicado pelo Carlos Nobre, pelo Tom Lovejoy em particular, né, mas vários outros pesquisadores. Isso cada vez mais se torna um risco, não um risco distante, mas um risco já
próximo de nós, né? Então, é evidente que essa inter-relação das duas agendas é muito importante. Agora, você mencionou o conceito de Nature-Based Solution, né? Soluções baseadas na natureza. Esse é um conceito desenvolvido pela IUCN, continua em desenvolvimento esse conceito, ele ainda não está totalmente desenvolvido, e esse conceito nunca foi discutido no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica, né? Então, essa é uma dificuldade para quem trabalha na agenda da biodiversidade usar esse conceito, porque cada país, cada organização, cada ator pode interpretar como quiser, né? O que é Nature-Based Solution, né? E pode incluir coisas que os outros... Deixa eu te interromper, perdão, um instante, para aprofundar nisso. Eu não sabia que o conceito de Nature-Based Solution não está internalizado na CBD. Não está. Então, sendo isso, e obrigado por me trazer esse conceito que eu não sabia, sendo muito honesto. Então, eu acho que é urgentíssimo, fazer uma proposição para que a CDB passe a adotar uma definição de nature-based solutions, que ela poderia, inclusive, isso não aconteceu adotar ipsis literis, o que está na Convenção do Clima. Adota ipsis literis. Isso não aconteceu porque ninguém propôs até agora. Então, qual é o caminho? Qual é o caminho? Alguém tem que organizar um pequeno workshop técnico com especialistas, né, nesses assuntos e com um mínimo de representatividade geográfica de diferentes continentes, fazer um relatório com recomendações bem claras, com definição do que é Nature-Based Solution e definindo uma série de princípios para a aplicação de Nature-Based Solution e diretrizes para a sua aplicação. E também deixando muito claro o que não se inclui nessa interpretação de Nature-Based Solution, porque aí é que está a preocupação, né, de vários países em desenvolvimento. Qual é a preocupação? É que a gente não vê, da parte dos países ricos, uma ação forte para reduzir a queima de combustíveis fósseis. E a gente sabe que 90% das emissões de gases de efeito estufa vem da queima de petróleo, gás natural e carvão. E aí a preocupação é que, então, os países ricos querem empurrar essa conta para os países em desenvolvimento, desenvolverem soluções baseadas na natureza que contribuam para reduzir o tamanho do problema de mudanças climáticas. Entendeu? Então, mas aí aí deixa eu também fazer uma observação. Eu escrevi há pouco tempo um artigo para a Academia de Ciências do Vaticano sobre o que eu chamo de people-centered approaches to deliver nature-based solutions. Abordagens baseadas nas pessoas, ou focadas em pessoas, para entregar soluções baseadas na natureza. Qual que é a minha visão? Eu acredito que nós temos que casar 3 agendas. A agenda do clima, a agenda da biodiversidade e a agenda da pobreza. A agenda social tem que fazer parte. Agenda de água. Nós vamos ter uma cúpula mundial agora em março sobre água. Agora, essa visão baseada em pessoas é o que mais falta. A gente tem uma dificuldade enorme de ambas as convenções, tanto a do clima quanto a da biodiversidade, de colocar a questão da pobreza numa dimensão central. Então, o que eu defendo desse artigo, COP15, mas assim, é valorizar ações práticas. Então, a gente, inclusive, vê quais são os projetos do GEF que têm impacto sobre a pobreza. Qual que é o percentual, quais são os indicadores, as métricas, a mensuração de pobreza que estão sendo usados em projetos do clima. Quais são os que estão sendo usados em projetos da biodiversidade? Eu acho que a gente tem que valorizar mais isso. E acho que isso foi uma das conclusões de Montreal, não foi? Montreal não incorporou também essa... Deixa eu só concluir meu raciocínio com relação a Nature-Based Solution.
alguém tem que organizar um pequeno workshop, produzir uma proposta bem clara, detalhada sobre o que é esse conceito e como implementar, e o que não faria parte desse conceito, e aí submeter para a Convenção sobre Diversidade Biológica, que o procedimento normal é que a primeira essa proposta seja discutida numa reunião do órgão científico, o SUBSTA. Nós vamos ter em novembro do próximo ano, em Montreal, a próxima reunião do SUBSTA. Então, se trabalharmos logo, no meio do ano poderia-se encaminhar esse documento para o SUBSTA, distribuído aos participantes do SUBSTA, o SUBSTA discute e aprova uma recomendação para a COP16, que vai acontecer em 2024 na Turquia. E aí aprova-se a aplicação desse conceito Nature-Based Solution no âmbito da Convenção de Biodiversidade. Eu ressaltaria que a Convenção já discutiu e aprovou em detalhe dois conceitos semelhantes. Um é o Ecosystem Approach, já temos 20 anos de aprovação e uso desse conceito, e um mais recente, aprovado na COP14, em dezembro de 2018, no Egito, que é o Ecosystem Based Adaptation. Tá? Então, esses dois conceitos foram bem discutidos e foram formalmente aprovados pela CDB. A questão de uma ação mais focada nas pessoas e nos segmentos da sociedade mais vulneráveis, isso entrou na COP15 com uma valorização muito grande de povos indígenas e comunidades tradicionais, ou como se diz lá fora, local communities. Então, teve um destaque muito grande, tem decisões só focadas em povos indígenas e comunidades locais, e as principais decisões da COP sobre o novo marco global de biodiversidade menciona que várias metas aprovadas têm que ser implementadas com participação de povos indígenas e comunidades locais, respeitando seus direitos. Então, isso foi um destaque na COP, esse reconhecimento do papel desses povos e comunidades. Então, isso é algo que a gente pode trabalhar melhor. Que ótimo, Braulio. Então, eu gosto muito de encerrar diálogos inspiradores como esse que estamos tendo aqui, uma visão de uma ação prática. Então, eu acho que a gente pode dizer que a gente coloca aqui a semente fundamental, né, a pedra fundamental, porque a pedra, né, não é uma obra, é uma semente. A gente coloca a semente fundamental dessa ideia que surgiu aqui, inspirada pelas araras e periquitos que estão aqui ao redor de mim. Eu acho que a gente tem várias oportunidades. Um seminário sobre o conceito, para que a gente aproxime, inclusive em termos de financiamento, né, o financiamento de um e de outro, porque nós temos sempre uma questão crônica de falta de recursos. Sim. Pode ter financiamentos conjuntos de um projeto que tem um componente X, outro componente Y, e tratar a implementação do mesmo mecanismo, soluções baseadas na natureza. E pegar todos esses recursos que estão sendo ditos sobre a Convenção do Clima e que estão mais adiantados do que a Convenção da Biodiversidade, ainda que tenha tido um avanço muito relevante em Montreal, em termos de compromissos e tal, já tem recursos financeiros mais, digamos, próximos, né, e mais estruturados por dos mecanismos de financiamento na Convenção do Clima. Então, a gente pode usar esse mecanismo de Nature-Based Solutions para fazer uma ligação entre as duas. Eu acho que essa é a semente que a gente deixa aqui para quem nos acompanha. E passo a palavra para você para fazer uma fala para a gente fechar esse nosso diálogo. Tem toda essa oportunidade. Eu acho que o próximo passo, após a COP15, é uma decisão de internalização desses compromissos e adaptação desses compromissos a nível nacional, subnacional e regional, né? Então, pensando na Amazônia, né? A gente pode, por exemplo, trabalhar junto com a OTCA, que tem um programa regional de biodiversidade aprovado em 2021,
e, quem sabe, trabalhar com os países amazônicos para aprovar um conjunto de metas regionais para a Amazônia, alinhadas com as metas adotadas na COP15 em Montreal. Isso seria uma possibilidade. E aí amarrar com as oportunidades de financiamento. A nível nacional, a gente pode fazer a mesma coisa e ao nível estadual pode ser feita a mesma coisa. E ao fazer essa internalização dessas metas globais ao nível regional, nacional e subnacional, nós podemos ser mais ambiciosos do que os negociadores foram em Montreal, tá? Então, por exemplo, a principal meta aprovada em Montreal é a chamada Meta 3030, né? Que agora a gente se refere com Meta 3030, 3030. Quer dizer, são 4 30s, porque é uma meta de conservar efetivamente 30% dos ecossistemas terrestres e de água doce e marinhos costeiros, restaurar mais 30% de ecossistemas degradados, né? E implementar tudo isso até 2030, tá? Então, E está faltando mais um 30. está faltando mais um 30. 30 de conservação, 30 de restauração e 30 de 2030. Tá faltando mais algum aí. Você tem razão, depois eu te mando aí. Mas, por exemplo, na Amazônia, nós já temos mais que 30% de área, pelo menos no papel, declaradas como áreas protegidas, né? Tanto na Amazônia brasileira quanto dos outros países amazônicos. Nós temos cerca de 50%, né? Considerando unidades de conservação e terras indígenas. Outro 30 nosso, sabe o que seria o outro 30 nosso? Seria nós fazermos 30% das áreas protegidas com erradicação da pobreza. Então, a erradicação da pobreza, a gente pode se referir ao ODS 1. O ODS 1 deixa bem claro que a erradicação da pobreza não está ligado só a gerar emprego e renda. Está também ligado a acesso a serviços públicos e acesso a recursos, acesso a recursos naturais, né? Porque as populações pobres na Amazônia sobrevivem porque elas têm acesso aos recursos naturais, né? Então, esse é um componente importantíssimo do combate à pobreza. Nós usamos o conceito, Braulio, de pobreza multidimensional. Você tem desde a pobreza menstrual, o fato das meninas perderem aulas e terem, portanto, menos oportunidade de educação, porque estão menstruadas e não têm absorvente disponível, por razões ali, culturais, etc., e fisiológicas, perdem aula. Então, você tem a pobreza elétrica, que é o acesso à energia elétrica para geladeira, e etc., etc. E acesso à internet. De educação, internet. Então, é isso que, na nossa visão, é a construção da prosperidade. E a conservação, aí volta ao tema das soluções baseadas na natureza, elas têm que ter essa abordagem voltada para a superação da pobreza na sua concepção multidimensional. Está faltando aí a garantia de acesso aos recursos naturais, de uma forma sustentável. Exatamente, exatamente. Agora, eu estou falando isso dentro de unidade de conservação. Então, pressupõe-se que ali você tem uma abundância. Essas populações tradicionais, ou dentro de territórios indígenas, já têm um acesso ao recurso. O que falta é uma ação, e aí é o que a experiência que a FAS traz para esse debate, que é a experiência do fazimento. Quanto custa? Só que não está assegurado, Virgílio, em todas essas terras indígenas e unidades de conservação de uso sustentável, em toda a Amazônia, em todo o Brasil, não está assegurado que isso se faça de forma sustentável. Por exemplo, nós temos o famoso conceito das florestas silenciosas, porque a população local comeu os macacos e as grandes aves, etc., né? Então, essa exploração de recursos naturais tem que ser feita de uma forma sustentável e nem sempre isso está acontecendo. Muito, muito bem lembrado, corretíssimo. Eu vejo isso aqui no meu dia a dia. Todo dia estava caminhando na mata, encontrei um cadáver de um guariba. E
E aí eu estava com um indígena, Baniwa, e aí ele que olhou e falou assim, não, isso aqui tem 3 dias. Aí fomos fazer a examinação nele. O que aconteceu? Mataram o guariba lá em cima e ele ficou agarrado na árvore certo. e só caiu 3 Só dias caiu depois. mais tarde. Acredito que travou a internet dele. Voltou. Tinha Travou travado, um professor. Eu fiquei muito impactado. Travou um pouco, Virgílio. Você estava Esse falando que o episódio guariba morreu agarrado no galho. Genericamente, né? Uma coisa é falar, né, genericamente. Às vezes você olhar para a cara daquele... E era um guariba jovem. Um macaco, guariba, o guariba aquele grande, né? Aquele barulhão grande, né? Na floresta. Aquele caso, na verdade, comprido. Então, mas é isso, meu amigo. Só fazer um comentário. Bom. A gente tem ótimas conversas pessoalmente, e aqui a gente está tendo a oportunidade de compartilhar com outras pessoas o nosso bate-papo, né? Deixa eu só terminar fazendo um breve comentário sobre a questão financeira. Como você mencionou, a gente alcançou excelentes resultados em Montreal, na COP15, de ampliação significativa de mobilização de recursos financeiros, né? E também discutiu-se várias modalidades de fazer isso. Então, há um compromisso de ampliação de apoio, de doação de recursos governamentais, né? Vai ser triplicado até 2030, mais mobilização de recursos do setor privado e também a questão de reforma dos subsídios. Então, a estratégia é que até 2030 a gente tenha reforma de subsídios para acabar com pelo menos 1/3 dos subsídios considerados perversos em relação à natureza, né? E aí tem um potencial de aproveitar esse recurso e realocar para atividades sustentáveis de restauração e conservação, né? O grande desafio do setor privado para investir em conservação de biodiversidade é saber quais são as possibilidades de retorno econômico, né? Porque o setor privado, fora a filantropia, não vai investir se não tiver uma perspectiva de retorno econômico. Então, no momento, esse é o principal desafio para que a gente tenha mais bancos e outros atores financeiros investindo em biodiversidade. Excelente. E com isso, eu acho que a gente fecha esse nosso diálogo de hoje. E antes de fechar, eu queria agradecer, em nome de todos nós que lutamos pelos ecossistemas brasileiros e do planeta, o trabalho seu, Braulio. Eu acho que o seu trabalho como um negociador, não um membro oficial da delegação do Itamaraty e do MMA, mas sim como uma pessoa representando a equipe de transição, é uma novidade. A gente tem um enviado por um governo que não é ainda, que vai só ser. Eu acho que esse seu papel no bastidor aí, que a gente teve notícia, acompanhou, eu não tive na COP, mas acompanhei de perto, foi muito importante. Então, eu queria concluir fazendo esse registro de gratidão a você por mais essa contribuição. Obrigado. Não, foi um prazer, foi um desafio, né, desempenhar esse papel, mas eu acho que contribuí e a gente conseguiu bons resultados. Afinal, agora, como eu falei, nós temos que internalizar isso, esses compromissos, e explorar as oportunidades que teremos pela frente.